você estava até me explicando que para a pele, antes da maquiagem, não só antes, mas tem que hidratar muito. Sim. A maquiagem, na verdade, as pessoas falam muito sobre... minha maquiagem, ela não tem uma fixação bacana, ela sai muito fácil, eu vou trabalhar e aí eu percebo que ela sai. Eu tenho uma dificuldade porque eu tomo banho e eu sinto minha pele muito ressecada. Então, assim, mitos e verdades, a pele tem que estar sempre hidratada. Mesmo se você não for maquiar, vai sair, passa um hidratante na pele, hidrata essa pele, porque assim, conversando com uma dermato, eu fui entender sobre pele. Eu tenho pele oleosa, por exemplo, mas ela falou assim: a pele oleosa tem pontos secos. Apesar de ser uma pele oleosa, você pode ter pontos secos no rosto. Então, o que você tem que fazer é procurar o hidratante ideal para o seu tipo de pele. Né? Hoje no mercado a gente tem alguns tipos de hidratantes. Então, tem hidratante à base de gel, que no caso, quando eu uso o hidratante, né, eu passo o hidratante à base de gel, porque minha pele é oleosa. Numa pele mais seca, eu passo um hidratante um pouco mais carregado, né, nessa parte hidratante, com mais óleos para nutrir essa pele. E aí a gente tem o hidratante misto, que é para todos os tipos de pele. Normalmente, aquelas peles que têm pontos mais oleosos e pontos mais secos, dá para usar esse misto também. Então, sempre é bacana hidratar a pele antes de qualquer coisa. Não vou maquiar, hidratante e na sequência um protetor solar. Vou maquiar o hidratante, porque o hidratante o que ele vai fazer? Às vezes, algumas bases, ela pode ser mais agressiva para a pele, né? Tem gente que tem alergia a alguns tipos de maquiagem. Então, o hidratante ele vai proteger essa pele quando você passa um hidratante, né? E na hora de tirar também, você vê o resultado. Tirou a maquiagem, você vai sentir que a pele ela não fica tão ressecada, né? Porque assim, imagina, você passa um dia com maquiagem, a maquiagem ela vira um bloqueador na pele. Se você tem um hidratante por baixo, você preparou essa pele, mesmo com a maquiagem em cima, ela está hidratada por baixo. Então isso é super importante. Hidratação sempre. E o primer? O primer, na verdade, para quem não conhece, o primer, na verdade, ele é como se fosse um creme. Ele é um creme, na verdade. Existe alguns em textura de gel também. Para que ele serve o primer, né? Porque às vezes a pergunta é: eu passo hidratante, eu preciso passar primer? O primer, na verdade, para que ele vem? Em pele mais madura, ele vai ajudar a cobrir as lacunas, né? Então, às vezes, de uma ruga que a pessoa tenha. Ele vai ajudar, na verdade, como se você fosse nivelar aquela pele. Numa pele que tem muito poro aberto, a mesma coisa. Então, se você perceber que você tem bastante poro na base do nariz, aqui na bochechinha, passa um primer, você vai hidratar a pele primeiro, né? E você vai vir trazendo o primer, na verdade, para cobrir essa porosidade que você tem na pele. Então, o primer não substitui o De hidratante. forma alguma. O primer, na verdade, pensa o seguinte: você tem uma calçada com uns buraquinhos, você vem com o primer, na verdade, para ele nivelar aqueles buracos que você tem no chão. É que com o primer você tem alguns benefícios, né? E além de você ter essa eficiência de cobertura de poro, ele vai dar uma textura mais suave para a pele, ele vai deixar a pele mais com uma cara de hidratada. Tem no mercado alguns primers que tem hidratante junto, isso é bacana, né? Como eu falei, primeiro de tudo, hidratação. Mas basicamente o primer ele vem para isso. Então, para cobrir, né, a porosidade que você tem na pele, as lacunas que a gente tem, ou por conta de ruga ou por conta de poro aberto. Aí, depois do primer, hidratante e tal, vem a base. Sim. Algumas pessoas, dependendo da pele, Amanda, por exemplo, Amanda ela tem um pouquinho de olheira, mas é uma coisa muito sutil. Então, no caso da Amanda, a base ela cobre. O que eu vou trazer depois, por exemplo, eu vou usar um corretivo. Então, eu vou trazer o corretivo na pele dela para trazer luminosidade e sombra, e não correção. Agora, em alguns casos, a gente tem peles, por exemplo, que tem melasma. Uma base, ela não, apesar de ter uma cobertura muito grande, mas ela não vai fazer essa cobertura de melasma. Dependendo da foto ou se for vídeo, você consegue enxergar esse melasma no fundo. Então a gente tem que trabalhar com um corretivo colorido.
Existem alguns corretivos que eles são amarelos, verdes, Verdade. vermelhos, né? Salmão, a cor. Então, para cada tipo de coisa que você tem no rosto, você vai usar. Então, para quem tem rosácea, às vezes a pessoa ela tem um pouco de vermelhidão aqui na curva da narina. Você vai usar o verde para neutralizar essa vermelhidão da pele. Então, eu tenho muita vermelhidão na pele, de rosácea, enfim, eu vou passar nos pontos que eu tenho vermelhidão, o verde. Entendeu? Depois da base. Antes da base. Ah, antes da base. A ideia, na verdade, do corretivo colorido é cobrir algumas imperfeições. Então, o melasma, por exemplo, a base não vai dar o efeito, ela não tem uma cobertura extra. E, em alguns casos, você tem peles mais maduras também com melasma. Só a base, a pele madura, normalmente, a gente vai usar uma base mais líquida, né? Mais fluida, porque senão acaba criando um acúmulo na pele, né? Na pele mais madura. Então, a ideia traz uma coisa mais levinha. Trazendo essa leveza da base, ela não vai ter uma cobertura bacana. Você vai continuar vendo as marcas de melasma. Então, eu venho com um corretivo colorido, corrigindo essa imperfeição, né, da manchinha, na verdade, né, numa imperfeição. Eu vou corrigir essa manchinha. Então, a rosácea com verde, os melasmas, eu vou passar... Na verdade, ele é como se fosse um roxinho, né, meio vermelhinho, assim... Então, eu vou passar ele por cima. Então, eu vou fazendo essas coberturas quando eu tenho. Caso eu não tenha, eu não preciso usar, qual que foi o caso dela. Então, a Amanda ela tem uma pele bacana, a gente não precisa passar esse corretivo colorido no caso dela. Mas em caso de correção, né? A gente está falando de correção da pele, hidratante, primer, e aí você vem com corretivo colorido. E aí, depois que você uniformiza, né, o que você tem ali para corrigir, aí você vem com a base.